queridos, Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as nossas necessidades. Sabe o momento em que nós estamos vivendo. E sabe, inclusive, tudo que você precisa. Você consegue acreditar nisso? Que Deus sabe de todas as coisas? Nós servimos a um Deus que conta os cabelos da nossa cabeça. E Ele mesmo diz para que nós não tenhamos medo. Entenda isso. Nós servimos a um Deus que conta os fios de cabelo das nossas cabeças. E este mesmo Deus diz assim para mim e para você: não tenha medo. Você é muito valioso. Você é muito valorizado por Deus. E nós precisamos trazer isso na nossa memória, né? Nós estamos debaixo de uma lei mais elevada, que é a lei do reino de Deus. O seu tratamento precisa ser diferenciado do mundo. Eu não estou dizendo que crente não sofre. Eu não estou dizendo que o cristão não enfrenta problemas. Eu não estou dizendo que o cristão não é afrontado. Eu não estou dizendo que o cristão não é desafiado. Mas eu estou afirmando, por causa da palavra de Deus, que a lei que governa sobre nós não é a lei do mundo, não é a lei do inferno, não é a lei de Satanás, não é a lei da feitiçaria, é a lei do reino de Deus. E na lei do reino de Deus não existe imprevisto, não existe brecha, não existe argumento que o inferno possa apresentar para impedir que eu e você venhamos vencer. Não existe medida, não existe corrupção, não existe propina. A lei do reino de Deus, ela se estabelece, e é esta lei que está estabelecida sobre nós. Quando um crente está na multidão, vivendo o que todo mundo está vivendo, é porque ele não crê na palavra de Deus, embora se intitule crente, porque não tem respaldo bíblico para isso. Eu sempre digo para as pessoas: entenda a palavra que sai do altar, tenha a sinceridade de ver se você realmente acreditou nela, se você quis ela, se você se entregou a ela, e coloque ela em prática. Se a tua vida não mudar, vem cá falar comigo, que eu vou ter a decência, a humildade de parar de pregar dessa forma. Você está entendendo isso ou não? Não adianta. O Senhor tem o poder de nos estabelecer. Você consegue entender isso? Mas para isso, não é Ele que tem que fazer nada. É o que Ele tinha para fazer, já fez. Mandou Jesus, e Jesus já morreu por nós. Toda a autoridade nos foi entregue. O que precisa é nós nos entregarmos. Não é Ele. Ele já fez. Na cruz do Calvário, antes de entregar sua alma à morte, Jesus disse: está consumado. Está tudo feito. Tudo já foi realizado. Então, ainda que passemos por aflições, porque a minha Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas a mesma Bíblia diz que o Senhor os livra de todas elas. A aflição não é para ser um modo de você viver. A aflição é um período que a gente passa, mas a aflição não define e nem pode definir a nossa existência, porque nós temos uma promessa de passar por momentos difíceis e vencermos absolutamente. Quem entendeu isso? Aqui eu não estou falando de vitória parcial, porque Deus não faz nada com parcialidade. Deus faz tudo com totalidade. A minha Bíblia diz: o mesmo que começou a boa obra é o mesmo que vai terminar ela. Lá em Mateus 6, 25, 26, e depois
o verso 33, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que tem que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, nem o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor que elas? As pessoas vêm para a igreja, mas elas são consumidas por preocupações com coisas delas próprias. Ao invés de colocar preocupação na lei de Deus, observar o movimento de Deus, conhecer a face de Deus, se certificar de que ela está entendendo a palavra, está vivendo a palavra, o que a palavra vai dizer para ela, o que o Espírito vai orientar ela se consome com as próprias preocupações. E aí ela quer ser mais vitoriosa do que os incrédulos. E o que acontece às vezes é o inverso. A gente vê o crente ser mais derrotado, mais pessimista, mais murmurador, mais desagradável. Aqui não tem gente assim, eu sei. Mas por aí, nas outras igrejas, deve ter. Você entende isso? É decisão. Tem gente, pastora, se eu visse um anjo, se Deus curasse o meu tumor, se eu visse um morto ressuscitar, se nada. Se nada. Os milagres existem para que se cumpra em você o que Deus tem para você. Se a morte chegar em você antes de se cumprir o que Deus tem para você, Ele te ressuscita. Se você for alvejado por uma enfermidade, seja para a glória de Deus ou para o que for, Ele vai lá e te cura. É só para isso. Não produz fé. Decisão é escolha. E você toma sozinho. É você que entra dentro de você e fala, agora eu vou confiar nele. Agora eu vou me confrontar. Agora eu vou falar o que a palavra manda eu fazer. Examinar o homem a si mesmo. Eu vou ser honesto comigo. Com Deus. Eu vou caminhar, eu vou priorizar o Senhor. Isso é decisão. Tem a ver com milagre, não? Quantas pessoas que Deus vai lá e faz cair dinheiro na conta? Tem gente que me critica, mas eu profetizo e tem um monte aqui que já caiu. Levanta a mão. Alguém que já teve essa experiência, caiu dinheiro na conta? Bem alto. Aí. Eu vou parar de profetizar por quê? Aliás, é curso das primas, vou profetizar hoje. Vou profetizar porque Deus faz essas coisas acontecerem, eu acredito nisso. Mas quantas pessoas que vai lá e a dívida era de 200 mil e paga 5 reais e Deus manda dinheiro na conta dela e ela sai do sufoco e daqui 1 mês, 2 meses está endividada de novo. Não foi falta de milagre, é falta de mudar o padrão, a maneira de sentir, de pensar e o que você prioriza, o que você faz com o seu dinheiro. Culto de primícia a gente vai ensinar a gastar dinheiro, a ter prioridades. E a palavra de Deus assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É uma lei do reino. E quem de verdade, em primeiro lugar, busca o reino de Deus? As pessoas buscam serem mimadas, terem razão. São malucas. Temam com médicos, com pastores. Não tem conhecimento nenhum. Não tem vida nenhuma. E diz que é profeta, quer ser ouvido. Perturbando a vida da gente. Entende o que eu quero dizer ou não? Busca o reino de Deus. Busca a justiça do reino de Deus. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando a nossa prioridade é Deus, e quando há um relacionamento entre nós e o Senhor, o resultado da nossa vida, ele é completamente diferente.
Nós vemos pessoas no mesmo emprego. Como eu odeio isso? Me dá no mesmo emprego, no mesmo estado, na mesma família, vivendo as mesmas lutas, com a mesma divisão, a mesma contenda, os mesmos problemas de relacionamento, de adultério, de solidão, aquela desgrama, e ano. E nada muda. Às vezes, é como diz a palavra, né? Sermão de domingo passado, não sei se você vai lembrar. Aconteceu no Egito, na época da fome, quando teve 7 anos de fome no Egito, e que José já sabia, e o faraó só sabia por causa do José, que Deus revelou para o José o significado do sonho do faraó. Então você viu que durante 7 anos, os egípcios, os protegidos pelo Egito, e me permite dizer para você o que era o Egito. Hoje eu vejo brasileiro querendo escapar para todo lugar do mundo. Quer ir para Portugal, quer ir para a Itália, quer ir para o Canadá, os Estados Unidos, que é o destino mais desejado. Deixa eu te falar um negócio. Se você entrar debaixo da lei do reino, você prospera aqui, no Canadá, na Itália. Mas se você não estiver debaixo da lei do reino, você vai estar sujeito às circunstâncias. Quando o país estiver prosperando, sobra uma esmolinha para você. Mas se o país entrar em recesso, não tem nada para você. Entende isso? E naquela época, todo mundo queria ir para o Egito, era uma grande potência, a maior daquele mundo. Só que, na mesma época, crise mundial, crise em Canaã, crise no Egito, seca, fome, miséria. Nós temos os egípcios que primeiro venderam o ouro e a prata em troca de comida. Deu tudo para o José, José colocou no depósito do faraó. E no ano seguinte vinha e falou assim: nós não temos mais prata nem ouro, então por favor aceite os nossos animais. E aí o José aceitou, eles levaram os bois, levaram ovelha e trocaram. E no ano seguinte já não tinha mais nem ouro, já não tinha mais boi. Aí eles falaram: então aceita nós vamos ser escravos do faraó e aceita a nossa terra. E tem gente que vive exatamente assim. Perde um carro, assim, né? Troca um carro por um mais velho, daqui a pouco está trocando a Brasília amarela pela bicicleta enferrujada. E daqui a pouco está vendendo sapato. Acontece desse jeito. Porque o governo do faraó, que é o governo que manda nele, porque ele não consegue se encontrar com Deus. Infelizmente tem muita gente que vem todos os cultos, mas ele não tem um encontro com Deus. Então, na mesma época, os egípcios perdendo tudo e sendo escravizados. Os sacerdotes do faraó mantendo o que tem, porque havia uma lei lá no Egito que protegia os sacerdotes. Eles eram sustentados pelo faraó e a terra deles não podia ser tirada. Mas nós temos também o povo de Deus, que é a família de José, chegando no Egito e sendo instalado em Gósen, que é a melhor região. É porque acontece assim, né? Todo lugar tem lugar bom e lugar ruim. Tem gente que fala assim: eu fui no Rio de Janeiro e detestei. Aí quando você vai ver o lugar que ele foi, aí você fala assim: lá é ruim. Não é que o Rio de Janeiro é ruim, mas se você não tem dinheiro, o lugar que você vai é ruim. Você entende isso? Mas o povo de Deus foi para Gósen. Se fosse do Rio, seria na Zona Sul. Se fosse em São Paulo, seria na Zona Norte. Se fosse em Vitória, seria na região ali da Praia do Campo, da Mata da Praia, da Ilha do Boi. Melhor lugar. Porque Deus tem o melhor lugar para aqueles que são dele. Amém. Mas o que as pessoas não entendem é que tem um período de transição.
antes da crise, a saída da crise. Amém. E que às vezes a gente não entende. Antes, mais ou menos uns 10, 15 anos antes desse período, Deus deu um sonho para um menino adolescente chamado José. 2 sonhos. Ele contou para o pai, contou para os irmãos, todo mundo teve inveja dele, nem o pai entendeu, mas no sonho daquele menino estava a saída, estava a provisão, estava as conquistas do povo de Deus. Mas quem não tem comunhão com Deus, quem não busca, não consegue entender. Você consegue entender isso? Antes desse problema chegar na sua crise lá atrás, Deus já sinalizou como é que você vai sair dele. Amém. E quando você se volta para ele, ele te mostra que é por aqui. Aí você fala assim, caiu a ficha. Não é que eu entendi. Você compreende isso? Mas por que ninguém entende isso? Porque vai priorizar outras coisas. Vai priorizar, aliás, prioriza tudo, mas não prioriza Deus. E aí, às vezes, não sai do lugar. Porque se manter no mesmo lugar já é ruim. Mas ainda começa a encolher, a perder o que tem. Né? Então, Deus tem o melhor lugar. Mas você tem que entrar debaixo da autoridade do reino do céu. A lei que governa você não é a lei natural. É a lei sobrenatural. Aqui, ó, nós temos a irmã Irene, a irmã Valdirene, que quando compraram a casa própria, ambas estavam desempregadas. É mentira minha, irmã? É exagero? Não. É exagero, não? É exagero? Não. Pastor, que isso? Só está mentindo. Estamos aqui. Porque Deus tem o melhor. Amém. Não é mentira. Não é falácia. Pastor, você está dizendo que Deus tem um tratamento diferente para o povo dele? Eu não. Eu estou repetindo o que a Bíblia diz. Pega o texto do sermão da semana passada. Qual é o texto, pastor? Está aí? É Gênesis. Lê em casa. Quem sabe de qual? Lê em casa. Minuciosamente. Aqui, ó, Gênesis 47, do 13 ao 27. 10 versículos. Você vai ler em casa e você vai ver que tudo que eu estou falando está aqui. É um texto, tem milhares assim. Pastora, eu não acho justo. De quem é o problema? Eu só estou dizendo o que Deus diz que é. E eu creio. Então nós precisamos acreditar na palavra de Deus, porque nós nunca teremos nada diferente daquilo que nós acreditamos. Eu vou repetir isso. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, porque nós nunca teremos na nossa vida nada diferente daquilo que a gente acredita. Pastora Cris, eu não creio, eu não entendo, eu não acho justo a senhora profetizar e cair dinheiro na conta dos outros. Na sua não cairá. Não se preocupe. Pastora Cris, eu não creio que Deus cura o câncer terminal. Se acometer o senhor morrerá. Não se preocupe. Eu estou dizendo que nunca acontecerá nada na tua vida diferente daquilo que você acredita. E não adianta você dizer que acredita numa coisa, mas de verdade acreditar em outra. E aquilo que você faz é o que mostra em que você acredita. Acabou. Não é nada diferente disso. Não adianta ver, constatar na palavra. Tem gente que a gente vai pregando e é até bonito. Ele fica na Bíblia, nem escuta a gente. Deixa eu conferir aqui. Não adianta, ele pode conferir 500 milhões de textos. Se ele não acreditar em viver aquilo, a vida dele não vai corresponder àquilo que está escrito. Não é o que está escrito que determina a sua vida, é o que você acredita.
Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é o que é pregado na sua igreja que vai determinar a tua vida, é o que você acredita. É o que você coloca em prática. É o que você paga para ver. Tem que pagar para ver. Se lança. Não adianta a pessoa manter uma mentalidade incrédula, cheia de dúvidas, de medos, que a incredulidade e o medo são características de quem não conhece Jesus. Por mais genial que seja. Eu não gosto de falar nome, mas eu conheci pessoalmente os maiores teólogos do nosso país. E um deles, que eu inclusive admirava muito, ele veio a falecer há pouco tempo, eu o conheci quando ele já estava doente e ninguém sabia ainda. E ele deu uma palestra na faculdade que eu me formei, na época, isso há uns 5 anos atrás, e ele teve um surto. Ele disse: eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer. Quer dizer, ele é o autor da teologia da libertação. Mas no que realmente ele acreditava? Você está entendendo isso? O mundo vive com medo, cheio de dúvidas, porque não depende de Deus, mas da força do braço. Depende das autoridades, do governo, do homem e da força das circunstâncias. O mundo, de quanta coisa que o mundo depende. Mas aquele que é de Deus, ele só depende de Deus. Só de Deus. De mais nada. O mundo depende do homem. Ele está esperando o salvador da pátria. Acreditam que o próximo presidente vai resolver os problemas da nação. Da nação, não sei. Os meus, o Senhor tem resolvido. Você entende isso? O Senhor tem colocado a mão. O Senhor tem livrado. É a bênção de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. O que é estar debaixo da lei do reino? Ser abençoado. Porque o reino não massacra, não exclui, não abandona e não esquece ninguém. Grava isso. Deixa isso penetrar no teu espírito. A verdade é que os países decaíram da forma que decaíram por conta do estado espiritual do povo. Isso é o reflexo da condição espiritual de um povo. Ou seja, a economia, a estabilidade de uma nação depende da condição espiritual do povo daquela nação. O quanto aquele povo da nação está com Deus, o quanto não está. Os Estados Unidos esteve bem melhor financeiramente no cenário mundial do que está hoje. E a filha do Billy Graham deu uma entrevista num programa lá nos Estados Unidos e perguntaram para ela assim: por que você acha que está acontecendo tanta desgraça na nossa nação? Ela falou assim: porque tiraram Deus de cena. E aí estamos por conta nossa. E aí estamos vivendo o que estamos vivendo. E se não houver um avivamento, vai piorar. E o que ela disse é uma realidade. É a bênção de Deus. Grava isso. Você vai embora. Eu não sei o que te atormenta. Pastor, o que me atormenta é que eu sou crente, mas há 30 anos eu tenho o mesmo salário. O que me atormenta é um espírito de loucura. Que uma hora eu estou bem, de repente estou querendo largar tudo, quebrar tudo e ir embora. O que me atormenta são as dívidas, porque por mais que eu as pague, elas se multiplicam. Eu não sei, é uma doença, é um estado civil. Pastor, o que me atormenta é esse casamento. O que me atormenta é estar sozinho. Não sei o que te atormenta, mas eu quero desafiar você a ir embora e perguntar a Deus o que é que Ele espera de você. Tira o seu tormento do primeiro lugar. Começa a fazer o que Deus tem para você fazer e você vai ver que as coisas vão começar a mudar. O nosso país
o estado em que nós moramos, revela a condição espiritual do povo. O povo capixaba, a condição espiritual do povo capixaba é que justifica como está o estado do Espírito Santo em todos os aspectos. A condição espiritual do Brasil, do povo brasileiro, justifica como está o Brasil no cenário mundial. E é exatamente assim que acontece, inclusive dos evangélicos. Eu queria estar aqui dizendo, irmãos, vamos nos focar, ganhar mais alma para Deus abençoar o nosso país. Mas às vezes é preciso evangelizar dentro da igreja. Convencer os crentes a se dobrarem diante da palavra. A deixar o Espírito Santo fazer uma obra de transformação no coração deles. Deixar de ser mentiroso, falso, murmurador. Pegar os princípios da palavra que aprende e viver na prática. Na prática. Entende? Se nós estivéssemos orando mais pelos nossos governantes, tendo um comportamento de fé verdadeiro, é certo que as coisas estariam acontecendo de maneira diferente. Experimenta mudar o seu jeito de ser dentro de casa. Você vai ver que a sua casa vai mudar. Eu tenho certeza que eu tenho aqui pessoas que podem levantar a mão e falar assim, pastora, o pouco que eu mudei dentro da minha casa mudou a minha casa. Tem alguém aqui que pode falar isso? Levanta bem alto sua mão. Muda mais. E você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. O ímpio está sendo levado, ele depende de um resultado natural, humano. Ele vai ter o que uma vida natural oferece. Isso é para o ímpio, não é para você. Vou repetir de novo. O ímpio é levado pelas circunstâncias. Ele depende de como as coisas acontecem no natural. O destino dele depende do que o natural oferece. O do povo de Deus, não. E não pode ser diferente. Não pode ser na vida do justo, como é na vida do ímpio. Se você tem uma vida natural, oferece algo muito errado. Porque você tem que viver de forma sobrenatural. O que é sobrenatural, oferece, porque você está debaixo da lei sobrenatural. O que eu acabei de dizer? O que tem que movimentar você, o que tem que determinar o que você vai oferecer para Deus, não é o que você tem natural. É o que você tem de maneira sobrenatural. Porque se você é de Deus, você tem sempre algo sobrenatural na sua mão. Porque o que movimenta o seu pensamento, o seu sentimento, a sua visão, não é o natural, é o sobrenatural. E você precisa conseguir esse estágio de comunhão com Deus. E aí, quando nós começamos a agir assim, o resultado vai ser diferente. Aí vai ter progresso. Tem que haver diferença na nossa vida, porque nós vemos muitas vezes o ímpio e o justo na mesma condição. Eu não consigo aceitar isso. Por quê? Por que o ímpio e o justo às vezes acontece igual para os dois? Porque não há uma diferença de fé. Se há diferença de fé, há resultados diferentes. Não há comunhão com Deus, entrega. Não se dá prioridade a Deus. Não se dá bom testemunho. E não anuncia com a própria história as grandezas de Deus. E não adianta você querer culpar ninguém. Pastora, é que você não tem o filho que eu tenho. É porque você não tem a esposa, o marido que eu tenho. Você não tem o pastor que eu tenho. Aqui, você e Deus é você e Deus. Dá para ser bom até com ruim. Gravou isso? José foi correto com a adúltera. De quem ele dependia? Da fé dele. Então, o que tem de errado com você não é o seu filho, não é seu pai, não é seu pastor, não é teu líder, é a tua fé.
Não tem uma harmonia, um entendimento entre vocês. Que às vezes eu até vejo pessoa que crê, mas na hora de viver a fé, faz o contrário. Que fé que é essa? Inconstante. Fé sem qualidade nenhuma. E tem gente querendo ter fé grande. Jesus não falou de fé grande, ele falou de fé de qualidade. A fé pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, se não tiver contaminação nela, ou seja, se você não tiver dois pensamentos, se houver uma convicção, se não houver dúvida no coração, há mudança de condição. A gente tem que entender essas coisas. Isso é uma coisa muito forte. Eu estou mostrando para você que a verdadeira autoridade que governa a sua história, ela não vem da boca de ninguém, da macumba que ninguém faz, da inveja que ninguém tem de você, da oportunidade que não te dão. O que faz a gente ser vitorioso não é a fraqueza do inimigo, é a grandeza do nosso Deus. E tem gente querendo que o inimigo seja fraquinho, pititim, como fala lá em Pilões. A pessoa queria que o inimigo fosse pititim. Deixa o inimigo ser maior do que todo mundo junto. Deixa o inimigo ser mais forte do que o exército inteiro. Não vai fazer diferença. Deixa o inimigo achar que você não tem dignidade nem para olhar para ele. Que foi isso que o Golias falou para o Davi. Por acaso você está querendo brigar comigo com pedrinha, moleque? Por acaso eu sou um cachorro? Respeita a minha altura, respeita o meu tamanho. E foi uma pedrinha que derrubou ele. Por quê? Porque o Deus de Davi derrubou ele. Não é o tamanho do inimigo, não é o tamanho da dificuldade, é o tamanho do seu Deus. Deixa o seu Deus ser grande em você. Frutos provém de sementes. Pastor, eu quero resultado, pastor, eu quero colheita, planta. Você viu essas pessoas? Eu estava vendo essas pessoas dançando aqui. Cada uma pessoa dessa tem uma história. Se eu chamasse elas para contar essa história aqui, você iria chorar. Tem gente que olha com o olho natural e fala assim, nossa, podia fazer dança, nossa, podia fazer não sei o quê. Ela não está fazendo nada para você. Ela sabe de onde Deus tirou ela. Ela sabe qual é o sentido que ela está fazendo aqui. Ela sabe que isso aqui é uma semente. Ela sabe que ela está anunciando uma realidade nova. Eu tenho convicção disso. Quando eu vi aquelas criancinhas aqui, criança tocando, criança cantando, meu Deus, eu vi Marcelo tocando triângulo. Esse menino chegou aqui, a mãe dele falou assim, pastor, ele foi diagnosticado com autismo. Eu não sei se você sabe, mas o autista não interage com o mundo à sua volta. O autista não se comunica. E eu falei assim, você crê em Deus? Você lembra disso, Rosana? Eu disse, você crê em Deus? Ela disse, eu creio. Mas não, seu filho não tem autismo. E não demorou muito, o médico falou que ele não tinha, mas é só olhar para ele. Porque eu nunca vi autista tocar triângulo. É para crer, é para confiar. Pastor, e se alguém não gostou, o problema dele. Não é ele que vai mudar a tua história. Pastor, acharam feio, problema. Não é para ele. Pastor, eu não gosto do jeito que você prega, problema. Eu estou pregando para alguém. Ela tem compromisso com alguém. Sou funcionária do Espírito Santo. Piando o céu. Eu estou aqui para servir o Senhor, servir os irmãos no Senhor. Eu quero que você tenha esta ousadia. Eu tenho vergonha. Esquece a vergonha. Vergonha vem de falta de entendimento. Constrangimento vem de falta de entendimento. Você entende isso? Eu poderia parar de pregar, porque está na hora. Mas assim, entende pelo amor de Deus. Se você não deixar de acreditar em você, você vai vencer. Se você acreditar que Deus é com você, você vai vencer.
Pastor, e se ninguém acreditar, você não precisa de ninguém. Você só precisa de Deus. E Ele acredita em você. Como Jesus declarou a Pilatos, né? Quando Jesus estava preso, e aí Pilatos começou a interrogar ele, ele travou a boca, não respondia nada para Pilatos. Por que Jesus não respondia nada para Pilatos? Porque ele tinha nada com Pilatos. Aí Pilatos, achando que era muito inteligente, falou assim: olha só, você sabe com quem você está falando? Eu tenho poder de te libertar dessa sentença. Eu tenho poder de mandar matar você. Se eu fosse você, eu falava comigo. Olha o que Jesus respondeu para Pilatos: eu só estou aqui porque meu pai me entregou nas suas mãos. Se tem um culpado maior que você, é ele. Eu estou aqui por sua causa. E não respondeu mais nada. Ele tem muita gente dando respostas para quem não tem que dar. Querendo dar resposta para a sogra que é incrédula. Dar resposta para o marido que é incrédulo. E explicar não sei para quem que está enganado pelo cão. Meu irmão, deixa Deus guiar você. Deixa Deus guiar a tua vida. Engraçado, hoje as pessoas gostam de ouvir a pastora Cris pregar. Por que? Eu não sei. Mas gostam. Até gostam errado, mas gostam. Mas você acha que sempre foi assim? No começo, as pessoas mais próximas falavam que eu era louca. Você acredita, meu irmão? Assim, ela é doida. É fanática. Está fazendo loucura. E eu aprendi a fazer a vaquinha cedinho. É assim que a gente faz a vaquinha. E deixavam falar com a vaquinha, igual Jesus. Não vou explicar. Não ia entender. Hoje entende. Sem eu explicar. Você entende isso? Deixa Deus trabalhar. Prioriza Deus, tenha coragem. Nós precisamos entender que quando algo acontece é para o nosso crescimento. Como havia um propósito na vida de Jesus, qual era o propósito de Jesus estar diante de Pilatos? Ir para a cruz e me libertar e libertar você. Ir lá dentro do inferno e tomar de Satanás o direito de nos acusar. Resgatar todas as nossas dívidas e todos os nossos débitos. E abrir um caminho para que eu e você pudéssemos entrar diante de Deus. Ele estava ali exatamente para isso. E às vezes vai acontecer situações difíceis para você, mas é porque há um propósito naquilo que está acontecendo com você, se você prioriza o reino de Deus. Nós precisamos, às vezes, passar por situações. A gente tem que aprender. Você sabia que às vezes, para Deus nos abençoar e a bênção ficar com a gente tem que ser humilhado? Que é para quebrar o engano. E Deus, pastora, Deus humilha pessoas? Claro. Não porque Ele precisa humilhar, mas porque a gente precisa descer, cair em si, deixar de ser doido. Veja aquela grega, aquela senhora grega, Sirofenícia. Jesus não era grego, não conhecia ela, não tinha nada com ela, não tinha nenhum profeta falando que ligava ela a Jesus, nem a céu, nenhum profeta profetizou que Jesus vinha para ela. Ela viu Jesus na rua e começou a gritar igual uma doida para Jesus curar ela. É que Jesus não amava ela? Não, Ele amava, mas ela tinha que entender. E primeiro Ele ignorou. Ignorar é humilhar ou não? E quando ela insistiu e Ele viu que ignorar não ia resolver o problema, Ele falou assim: o que tenho eu contigo? Eu não posso tirar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele chamou aquela mulher de cachorro. Ele disse claramente que diante de Deus ela tinha muito menos dignidade do que os judeus. Já leu esse texto? E sabe o que é glorioso nisso? Ela entendeu. Ela não ficou lambendo as feridas, denunciando Jesus. Viu que é de Deus nada grosso? Deixa eu te falar. Às vezes tem pastor que é um pouquinho grosso, mas ele é de Deus. Tem obreiro que não é tão simpático,
mas ele é de Deus. Você tem que entender o que é que Deus está querendo fazer você entender. Porque você não é a primazia da terra. Tem uma salvação destinada a você. Mas a gente tem que entender o nosso lugar. E tem bênçãos que para chegar na nossa vida a gente tem que descer. Aonde está, não recebe. Entende? Às vezes a pessoa chega assim, ai para mim, eu te ensino. E daí? E daí? Aqui, não sou eu que tenho que explicar a sua situação com Deus. É você que tem que saber quem é Deus para você. Eu estou aqui para te ajudar, porque eu, inclusive, não sou Deus. Se você quiser, aí eu posso usar o dom que Ele me deu, a autoridade que Ele me deu, o amor que Ele colocou no meu coração com você para te ajudar, que é para ver se Ele fala. Eu não estou numa situação diferente da sua. Entende isso? Quando Jesus chamou aquela mulher de cachorro, Ele quis que ela entendesse que os judeus tinham uma prioridade por causa do Abraão, que depois da cruz ela seria prioridade, mas o momento não era o dela. E quando a gente entende, Deus te abençoa até fora do momento. E eu creio num Deus que abençoa fora do momento. Amém. Como eu acredito nisso? Uma das músicas que eu mais gosto dessas novas, eu só gosto de música de lançamentos. Mas dessas novas, a que eu mais gosto é uma que tem uma parte que diz assim: o seu braço é capaz de parar o trovão, esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Sabe o que é parar o trovão? É interromper um processo que não dá para ser interrompido. Entendeu? Eu creio nesse Deus. E Deus quer que você creia. Paulo falou que a gente precisa pregar a tempo e também precisa pregar fora de tempo. Aí eu te pergunto, é só porque tem gente que tem que ser salva? Não, porque tem você que precisa colher. E se não há plantação da tua parte, não há colheita. Você consegue compreender isso ou não? Eu estou aqui para dizer para você que seja a área que for, se você entender que há uma lei querendo se apropriar, pegar a direção da sua vida, que é a lei do reino, você vai ter bênção, seja em que área for. Algo simples que poderia enroscar para uma pessoa que não depende de Deus, para o justo tem que fluir. Amém. Consegue entender isso? Algo simples. Mas tudo acontece dentro do processo. A pastora Priscila, como é que é a pastora Priscila? Ora, Deus vai parar a hora. Dá o microfone para ela aqui, Leona. A pastora Priscila tem uma história de crescimento com Deus. Ela cresceu na igreja, desde pequenininha. Aqui ela chegou com 13 anos. Com 13 anos. E não é porque ela era crente, não é porque sempre trabalhou na igreja, e sempre trabalhou muito, mas não é porque ela estava aqui, trabalhava muito e ofertava e dizimava, que as coisas fluíam para ela. É isso, pastor Priscila? Você conhece um pouco da história dela. Você lembra dela contar que para ela passar no concurso? É isso, Priscila? Eu passei no concurso para assumir a cadeira. Os demônios se levantou de todas as formas. Quase bateu o carro, por aí vai. Na verdade bateram, no meu carro, quase me mataram. Enfim, mas isso não ficou na mão de Satanás, não. Amém. Eu passei, assumi, ainda troquei o carro. Você entende isso? Mas tem gente que sai para assumir uma cadeira que é uma bênção de Deus. Aí o diabo se levanta porque tem um caminho, se ela sabe, sei lá por quê, bate no carro. O que a pessoa faz? Chora, reclama, murmura,
espragueja, outros até amaldiçoa, e aí piora. Aí é interessante como as coisas elas acontecem. Exatamente nessa época, e exatamente nesse dia que nós estamos pregando esse sermão pós-Pico da Bandeira. Eu não sei se você está entendendo. O mês de agosto, a igreja plantou de julho para agosto. Porque vocês pensam que as pessoas não saíram de casa, não oraram, não jejuaram, não pagaram o preço para oferecer algo para Deus aqui nesse altar? Plantaram, fizeram. E exatamente nesse período, fala, pastora Priscila. Nesse período eu tenho uma grande vitória para contar. Glória a Deus. E hoje eu estava lendo o sermão e eu falei, gente, o meu testemunho se encaixa nesse sermão. Porque como Deus mudou minha vida. Não sei se vocês se lembram da campanha que a gente fez. Teve a campanha do prejuízo, em seguida teve a campanha do sangue do cordeiro. Sim. Na campanha do prejuízo, eu nem fiz por mim não, fiz pela igreja. Só que Deus me direcionou e eu precisava, tinha um tempo que eu já tinha quitado meu apartamento, estava pensando em trocar, só que eu queria que Deus estivesse nessa troca. E aí eu fui oferecendo, cada manto que vinha, eu vinha com a minha chave, com a oferta e colocava. Quando eu estava orando, eu falava, Alex, vai lá, tua vez. E ele junto comigo, ele nem sabia o que era.